Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos ao Prevcast, o seu podcast de Direito Previdenciário. Aqui você acelera a sua curva de aprendizado e a minha convidada de hoje vai trazer para você muita noção de marketing, de gestão, de direito previdenciário. Isso porque ela tem mais de 1.000 seguidores, mais de 100 mil seguidores no Instagram, então vai trazer pra gente muita dica aí de marketing para você utilizar aí na sua carreira. Ela tem dado aula de aposentadoria especial, ela tem um projeto muito legal com a Jéssica Cruvinel, que esteve com a gente, mas eu já apresento ela para você. Antes, comenta aqui como é que tem sido o Prevcast, como é que ele tem ajudado você aí no seu escritório. Se ainda não é inscrito no canal, se inscreve, ativa o sininho, porque toda vez que sair conteúdo novo, você recebe em primeira mão. E também compartilha nos seus grupos de WhatsApp. Vamos trazer mais previdenciaristas para cá e formar uma grande comunidade de advogados previdenciaristas, beleza? Quero trazer ela, que é minha amiga, num projeto muito legal, em que tem vários advogados querendo se desenvolver. Ela é uma dessas, tem uma carreira legal, a gente está nos bastidores conversando uma história muito bacana que a gente vai compartilhar aqui com vocês. Seja muito bem-vinda, Fernanda Fortes, tudo bem? Tudo bem, obrigada, Danila. É uma honra estar aqui. Eu tinha comentado, eu sou fã já do Prevcast. Uma honra estar sentada aqui onde já sentaram tantos grandes previdenciaristas que eu admiro muito e espero realmente poder contribuir aqui com o Prevcast e também com os advogados que te acompanham aqui, que estão iniciando na carreira, que estão buscando se desenvolver, que estão buscando alavancar a advocacia, o marketing e tudo que eu puder ajudar aí, que a gente conversar hoje. Espero que sirva como inspiração também para essas pessoas. Cara, vai servir com certeza. A gente já nos bastidores, você conversando ali, explicando que teve uma carreira no início um pouco conturbada, teve um momento que você precisou tomar algumas decisões difíceis aí e conseguiu arrumar a casa, né? Então a gente vai trazer um pouquinho disso. E, cara, um volume grande de seguidores aí no Instagram. É uma trabalheira, muitos advogados querendo chegar a esses números que você, com muito trabalho, conseguiu chegar. Então também vamos querer entender um pouquinho. Conta pra gente como é que você conheceu o Prevcast, como que foi isso? Você tava navegando na internet, foi indicação? Como é que foi? Foi pelo Instagram mesmo, assim, né? Então, como eu acompanho, assim, eu acompanho bastante gente que já participou aqui, né? Então, a Fernanda, que veio recentemente, adoro ela. O João Badari também, né? A Jéssica, que é minha sócia. Então, ali acompanhando algumas pessoas, a Ivani Bramante, a Simone Bramante, a Adriane Bramante. Então, assim, acabei que fui conhecendo, né, e acompanhando vocês. Eu gosto muito de podcast também. Eu costumo treinar ouvindo ou podcast ou audiobook, né? Normalmente eu não gosto de ouvir música quando eu tô treinando, correndo. Eu gosto de ouvir podcast porque eu sinto que eu tô ali conversando com as pessoas, assim, sabe? Então, foi assim que eu acabei conhecendo e acompanhando e eu já acompanhei alguns podcasts previdenciários, assim, porque a gente acaba aprendendo muito, né? E eu gosto muito disso, assim, de sentir que eu tô usando meu tempo ali com alguma coisa útil, sabe? Então, é legal, assim, porque às vezes a gente não tem tantas opções, né, de podcasts legais realmente para acompanhar na área e eu sou absolutamente apaixonada pelo direito previdenciário. Então, é muito legal de você conhecer a história de outras pessoas, entender como que foi também processo delas, o crescimento delas, né? Porque a gente tem, assim, uma mania de olhar para a pessoa que hoje já conquistou muita coisa na carreira, que já cresceu, que a gente olha ali, que já tá ali no topo, né? Então, você olha ali para Adriane Bramante, pô, não tem nem o que falar, né? E aí você pensa, aquilo é inatingível para mim, é inalcançável, né? Porque eu tô aqui embaixo, eu tô começando, né? É impossível. Essa pessoa, ela já nasceu inteligente, pronta, né? Assim, abençoada e é aquilo. E na verdade não é. Todas essas pessoas que hoje estão ali já num nível maior de desenvolvimento da carreira, elas também começaram de baixo, elas também tiveram a sua dificuldade, elas também passaram ali por momentos difíceis. Então, eu acho que essa conversa do podcast, ela é muito legal porque ela traz isso pra gente, né? Ela humaniza mais essas pessoas, né? Humaniza mais quem tá aqui do outro lado e a gente começa a enxergar que aquilo é possível pra gente também,
né? Que as dificuldades que a gente passa, outras pessoas já passaram e que a gente consegue também, a gente vai lidar com isso, a gente vai desenvolver as coisas que a gente realmente tem uma dificuldade maior, a gente vai sentar, vai trabalhar naquilo e a gente vai conseguir alcançar, né? Nada é impossível. É impossível se você ficar parado sem fazer nada, só torcendo para que alguma coisa aconteça, mas se você sentar, né, pensar no que você quer, ter uma meta clara de quais são os seus objetivos, se você realmente trabalhar, né, lutar por aquilo, você consegue, né? E um dia, se Deus quiser, vai servir também como inspiração para outras pessoas. E aí acho que por isso que eu gosto muito, assim mesmo, porque a gente consegue ter essa visão, essa noção diferente, né, essa realidade mesmo. Cara, poxa, 2 pontos aqui. O primeiro, ele me emociona bastante, porque, cara, não é fácil, assim, pelo menos um sábado por mês e toda sexta-feira eu faço esse projeto aqui. E você vê, não tem patrocínio, não tem nada. Eu faço aqui para compartilhar com a advocacia um pouco de insight, um pouco de experiência. E, pô, você lá na outra ponta conectou com isso e percebeu, sentiu o que eu tentei transmitir aqui. Cara, porque é muito disso mesmo. Às vezes você vê... E eu percebi isso já de podcast. Eu também adoro podcast. Um ponto de conexão que a gente tem é... Eu também, quando vou treinar, eu adoro estar ou ouvindo podcast ou um audiobook. Eu também sinto que eu elevo... É mais valoroso o tempo quando eu tô nessas atividades. Eu percebo que eu cresço. E isso é fantástico. E aí eu via pessoas assim, eu falava, cara, pô, é um ser humano normal, cara. Eu achava que ele era assim e é normal. Eu falei, pô, vou fazer um podcast, trocar uma ideia com os previdenciaristas. Pra gente mostrar que, cara, assim, a advocacia, ela é de luta, ela é de trabalho. Se quiser alcançar, você consegue. E, cara, muito legal. E anotem aí, ó, Fernanda Fortes. Cara, vai chegar longe. A gente conversando nos bastidores aqui, ó, disciplina vence qualidade técnica. Cara, isso é incrível. Obrigada. Escutem. Recebo, né, como dizem aí, ó. Escutem o que eu tô dizendo. Fê, conta pra gente um pouco da sua história. Hoje você é advogada e já tá com um resultado bem legal. Você tá hoje, antes de você contar a sua história, só pra gente entender. Você tem dado aula para advogados com a Jéssica e você também tem um escritório. A sua estrutura, ela tá como hoje? Conta pra gente. Eu tenho um escritório em Santo André, né, físico. Eu comecei em São Bernardo, né, que eu sou de São Bernardo. E, na verdade, assim, quer começar do começo? Assim, eu comecei trabalhando em escritórios grandes, né? Desde a época de estágio. Eu sempre trabalhei em escritórios grandes na área trabalhista, porque o previdenciário, eu vejo muita gente vem aqui e fala, a gente tem um problema grande que praticamente a gente não tem aula, né? A gente não tem, assim, um desenvolvimento muito grande do previdenciário na faculdade. Então... eu sempre fui muito ligada a causas sociais, justiça social, e na faculdade tinha um professor de Direito do Trabalho, Dr. Carlos Augusto, e ele entrava assim na aula falando, o direito do trabalho é lindo, eu amo o direito do trabalho, e aquilo dava assim uma energia, uma emoção, assim, você fala, meu Deus, eu quero fazer isso, né? Então ali eu já fui para essa área desde o começo, e trabalhando em escritório grande a vida inteira, empresarial, né? Me formei, passei no OAB, continuei sempre com o escritório empresarial, até o momento que eu passei por algumas dificuldades pessoais, assim, na minha vida, de doença, relacionamento, né, e eu tava ali pensando, eu não tô alinhada com a minha expectativa, assim, com a minha visão pessoal, né, e eu preciso mudar. E aí eu mudei. Aí eu falei, eu vou, na verdade, por um tempo ainda pedi demissão, fiquei pensando o que eu ia fazer. Na época eu pensava em prestar concurso para o Ministério Público do Trabalho, porque eu gostava muito dessa parte de trabalho escravo, pensava muito em mexer com isso. E aí fui pegando um caso ou outro ali, um cliente ou outro, e comecei realmente a atuar, né? Vou ficar nessa área, vou abrir meu escritório. E... aí eu falei pra você, né, eu acho que Deus me encaminha pra muitas coisas, assim, né, parece que foi me guiando. E aí num trabalho voluntário que eu fazia de um atendimento jurídico, num centro espírita, me colocaram ali pra atender o pessoal do previdenciário, né, porque quem faz trabalhista, né, faz o previdenciário assim, entende tudo, né, e aí me jogaram lá e eu pensei, como é que eu vou atender esse pessoal aqui? Eu não sabia nada. E aí eu falei, eu vou estudar. Né? E aí eu fui realmente estudar o direito previdenciário e eu me apaixonei, assim, fui fazer pós. Que ano que era isso? 2019. 19, legal.
Aí eu conheci, assim, muita gente que hoje eu acompanho, né? Eu fiz a pós do Legale, e aí professores muito bons ali também, uma aula que era bem prática, assim, e comecei a acompanhar muita gente ali. E realmente, assim, eu fiquei louca pelo direito previdenciário, assim, sabe? Eu não quero falar mal do trabalhista, eu agradeço muito, a gente faz ainda, eu gosto muito, mas hoje, assim, meu xodózinho, assim, minha paixão é o previdenciário, realmente. Eu estudo muito porque eu gosto demais, né, essa relação que a gente tem com as pessoas, né, com os segurados. Então, assim, é muito legal, assim, é muito legal. Você sente muito essa ajuda que você dá para as pessoas e isso é algo que, assim, para mim, pessoalmente, é muito enriquecedor, assim, é o meu propósito de vida, sabe? Então, eu sou muito feliz, assim, e muito realizada no que eu faço. Por isso, eu tento fazer muito bem e me empenho muito no que eu tô fazendo ali, porque eu sei o impacto que isso tem na vida das pessoas. E aí, eu comecei um escritório mesmo, né, em 2019, lá em São Bernardo. Logo veio a pandemia, aí fiquei um ano, sei lá, pagando aluguel, sem usar. Aí acabei fechando o escritório lá, mas continuando no digital, assim, a gente não chegou a fechar mesmo, né, só o espaço físico ali. E aí já veio todo esse movimento do digital, né? Então, eu que, na verdade, eu não sou uma pessoa, assim, que eu nem tinha redes sociais, né? Eu não gostava muito, assim. As pessoas se surpreendem quando eu falo isso. Mas, assim, eu não mexia em Facebook, Instagram, em nada, assim, nada, nada, nada. E só que eu comecei a ver, eu falei, eu vou ter que aprender porque a vida tá evoluindo pra cá, né? Então, comecei a postar lá alguns stories mesmo da minha vida pessoal, né? Assim, só pra eu me habituar. E depois que realmente eu fui fazer curso de marketing jurídico para conseguir aprender a mexer ali. E aí, depois da pandemia, né, passado tudo, as coisas se acalmaram, o escritório crescendo muito, aí o ano passado a gente abriu a nossa sede hoje lá, que é em Santo André, né, na rua ali do INSS mesmo, então é bem legal que era uma vontade muito grande que eu tinha de estar perto do INSS e, de novo, Deus, né, porque assim, eu já fazia muito tempo que eu estava segurando para ir para o físico, porque eu estava procurando ali perto do INSS de São Bernardo. E nunca tinha, não vagava. Fui lá, ficava sondando os imóveis e não tinha nada assim que eu conseguia, né? E aí um dia, já estava ali num momento muito tenso do escritório, que estava chegando muita gente, eu trabalhando de final de semana. E aí a Tandra, né, minha esposa, ela falou, vamos almoçar com a sua avó? Aí eu olhei pra ela assim e falei, putz, eu tô aperreada aqui, né? Daí ela falou, não, vamos, é bom pra você descansar um pouco. E aí a gente foi, e minha avó mora em Santo André. E aí passando ali, né, voltando com ela do restaurante, eu passei ali na rua do INSS, e aí tinha, assim, um imóvel ali pra alugar. Eu falei, caramba, é aqui. Não tava nem escrito aluga, é seu. Então, foi mais ou menos isso, assim. Aí eu já liguei, já fui ali ver, e aí a gente já fechou. E aí a gente tá ali hoje, assim, sabe? Então, foi uma coisa, assim, realmente, né, bem encaminhada, assim. E eu sinto muito isso, assim, na minha vida. Então, aí hoje a gente tá lá em Santo André e é bem legal, assim, sabe? Porque a gente consegue dar um atendimento melhor ali para as pessoas que querem esse atendimento presencial, né? A gente tem essa praticidade de já estar perto do INSS e, às vezes, isso ajuda muito em alguma coisa que a gente tem que resolver ali. E a gente tem também o atendimento online, que hoje até é o nosso forte, na verdade. Mas eu gosto muito do presencial, de estar com a equipe, assim, de poder ter o pessoal ali do lado, né? Da gente ter essa troca. Então, eu acho que é muito engrandecedor. Legal. Poxa vida, Xandão, esse daqui vai pra guia lá Inspiradores, tá? A gente vai colocar na guia Inspiradores porque eu já me inspirei, muito legal. Ó, eu vou querer entender como que você tem pensado esse digital, porque é muito interessante. Aí você falou, cara, eu nem mexia com redes sociais antes e agora eu tô... Pô, agora você tem um volume grande de seguidores e um fluxo constante de clientes vindo das redes sociais, né? Então, isso é muito interessante. Mas antes disso, o seu escritório, você tem uma equipe de quantas pessoas lá? São, contando comigo, 9 pessoas. 9 pessoas. Você tinha comentado nos bastidores que pensou num esquema, num formato diferente. Conta um pouco pra gente como que foi essa ideia. É que assim, eu sempre achei, né, que os escritórios eram muito sérios, muito frios, assim, isso eu acho que acabava gerando um ruído, né, entre o advogado e o cliente, porque eu tenho a impressão que o cliente, quando ele olha para o advogado,
ele vê com uma certa distância mesmo, assim, é o doutor aqui que entende, ele falou, eu não entendi nada, mas se ele disse, tá certo, e eu vou confiar no que ele disse, e fica desse jeito, né? E eu sou uma pessoa muito simples, sabe, Danilo? E eu tenho, assim, a minha avó muito próxima de mim, e como uma referência muito grande em tudo que eu faço, e eu acho que especialmente nessa parte. Então, quando eu olho para as pessoas que estão confiando no meu trabalho, que estão confiando em mim, eu penso muito na minha avó. E eu quero que essas pessoas se sintam muito acolhidas como eu gostaria que a minha avó se sentisse. Eu quero que elas saiam de lá pensando que elas entenderam o que eu falei, né, que elas não vão compreender na profundidade que eu compreendo, né, afinal de contas são anos ali de estudo, é muita coisa, é muito complexo, né, cada dia que a gente acorda tem uma portaria nova do INSS, tem uma coisa nova, mas eu quero que elas minimamente entendam o que está acontecendo no processo delas, o que a gente está buscando, quais são as alternativas, que elas consigam ali escolher o que a gente vai fazer, tendo pelo menos uma noção do que a gente está falando, do que a gente está fazendo. Então, isso era uma questão muito importante para mim. E, dentro da equipe também, eu queria que a gente pudesse ter essa troca, que a gente pudesse ter essa proximidade, que existisse essa simplicidade, porque eu penso muito nisso, assim, sabe? Eu não gosto de criar essa distância, né, no sentido de, olha, aqui é a doutora Fernanda e ela está muito longe de nós, não conversamos, né, não, né, deixa ela ali vivendo a vida dela e a gente está fazendo aqui as coisas e a gente nem entende por quê. Acho que pela minha personalidade, porque eu sempre fui uma pessoa muito questionadora, assim, eu sempre gostei de entender por que eu estava fazendo o que eu estava fazendo, por que aquilo funcionava daquele jeito, né? Então, eu não gostava, assim, de simplesmente fazer alguma coisa no automático sem que aquilo fizesse sentido para mim. Então, eu gosto que as pessoas tenham essa proximidade e que elas possam entender isso, né? Então, por isso, assim, quando eu fui fazer o escritório e minha logo, toda a minha comunicação, a minha marca, né? Eu fiz tudo, assim, aberto, com cores claras, com cores mais acolhedoras, pensando realmente em criar essa proximidade, essa abertura, sabe? Porque eu queria realmente trazer as pessoas mais para perto de mim, ao invés de para longe. Pô, legal, né? Eu fiquei pensando aqui um formato meio startup, assim. Eu sempre pensei nisso, uma coisa mais jovem, assim, legal, sabe? Cara. Mas eu queria, na verdade, eu acho que me distanciar mais do escritório de advocacia tradicional, até pela minha história de vida, assim, sabe? Eu sempre fui muito moleque, assim, sabe, Danilo? Então, assim, eu acho que eu acabo fugindo muito de alguns padrões convencionais que a gente tem, né? Não só no meio jurídico, né? Mas acho que principalmente no meio jurídico, porque a gente ainda tem algumas formalidades muito grandes, né? A gente ainda tem algumas restrições, algumas coisas, assim, e eu gosto de pensar que é possível quebrar isso, assim, sabe? A gente não precisa estar engessado ali, onde a gente começou, as coisas, elas podem evoluir. Então, tudo que eu faço, eu penso muito nisso. E tem coisas que, às vezes, são desconfortáveis, assim, pra mim, né? Mas daí eu penso nisso. Eu penso, são desconfortáveis hoje porque o mundo é assim há 100 anos. Mas eu quero que o mundo continue sendo assim? Não. Então, eu tenho condições de dar o primeiro passo e eu vou dar, sabe? Então... Gandhi disse, seja você a mudança que você quer ver no mundo, né? Exato. Muito legal. Então, assim, pra mim eu vou, assim, tem muitas coisas que eu falo, às vezes que eu faço, que acabam trazendo um certo desconforto. Tipo o quê? Podemos desconfortar a galera? Claro, eu acho que, por exemplo, assim, uma coisa ainda, né, quando eu vou falar do meu relacionamento com a Tandra, eu acho que ainda não é muito convencional, assim, eu não vejo dentro, por exemplo, do mundo previdenciário, não sei, em outras áreas do direito, mas eu acredito que mais ou menos a mesma coisa, as pessoas falando abertamente, eu estou em um relacionamento homoafetivo, né? As pessoas, eu imagino que tenham muitos homossexuais, mas ninguém fala sobre isso abertamente, né? Todo mundo
ali penso, não, mas não tem nada de errado, é normal, né, assim, nunca fui destratada por conta disso, nunca passei por isso, mas sempre assim, quando eu vou falar para uma pessoa que ainda não sabe, né, às vezes dá uma travadinha assim, e eu vou e falo, né, no meu Instagram isso é super aberto, então era uma preocupação que eu tinha antes, assim, eu demorei um tempo para falar, né, ali dentro das redes sociais, porque, como é que o cliente vai pensar, né? Querendo ou não, ainda tem bastante gente que tem um certo preconceito com isso, né? E, assim, quando eu comecei também nos escritórios, eu demorei para me assumir. Só que eu tenho um problema, assim, que eu acho que é uma qualidade, na verdade, de não conseguir fingir ser alguém que eu não sou, né? É muito desconfortável para mim estar em uma outra pele. Então, assim, eu não consigo ser de outro jeito, né? Para mim, às vezes é desconfortável, dói falar disso, mas é muito mais desconfortável o contrário, assim, sabe? Fingir, assim. Então, no começo, quando eu não tinha coragem de falar, então era assim, vai ter um happy hour do escritório. Aí a nossa história é sempre assim, né? Vou levar minha prima, vou levar uma amiga, né? A gente passa por isso, e é ruim, né? Ou não vou levar ninguém, aí você fala lá que você é solteira, e na verdade você não é, e é sofrido isso, assim, sabe? Então, hoje, assim, para mim, ter conquistado isso, poder falar abertamente sobre isso, é muito legal, assim, é uma grande vitória pessoal que eu tenho, e especialmente porque a gente tá num meio que ele ainda é muito tradicional, e por mais que as pessoas não tenham preconceito, mas também não falam tão abertamente disso, assim, no ponto de dizer, eu sou, né? E viver com isso, assim, de uma forma super confortável e falar para todo mundo e tratar isso, de fato, com a naturalidade que deveria ser tratado. Então, é um exemplo, assim, sabe? Eu acho que... E eu entendo muito isso que você está dizendo, acho não, né? Não tem nem como eu dizer que não faz sentido, você deve viver isso na pele, perceber, mas eu penso que isso está muito no inconsciente coletivo, né? Mas as pessoas, elas estão hoje mais abertas do que já tiveram para entender que, cara, é normal. As suas opções são as suas opções. Isso começa a ficar um pouco mais aberto hoje em dia. Você acha que ainda está realmente muito... E aqui é interessante, porque a minha percepção... por exemplo, o pessoal fala muito da questão da... A gente até vai ter um episódio, eu gravo 3 episódios hoje, né? E o último a gente vai falar do empoderamento da mulher. Legal. Que também a gente vai estar falando de algo que tem muito preconceito no nosso país, né? Não é preconceito, mas muito machismo no nosso país. Mas eu acho que a gente veio evoluindo muito. A percepção que eu tenho é que, embora tenhamos ainda problemas sociais, a gente está num processo de evolução. Você sente que isso faz sentido ou não? Faz super sentido, assim, ó. Eu me descobri, eu tinha ali 14, 15 anos, então muito nova. Faz 20 anos já isso, Danilo. E, assim, eram outros tempos, né? Então, assim, até dentro de casa foi difícil, para você contar, eu estudei em escola muito tradicional, então para você contar para as pessoas, né, vizinhos, era uma realidade muito diferente, assim, eu não achava que hoje eu iria viver o que eu vivo, da forma que eu vivo, tão abertamente. Às vezes o pessoal que já é mais velho ainda tem isso mais enraizado, né, porque foi a cultura da pessoa, como a pessoa cresceu, né, tem questões religiosas, então tem um monte de coisas envolvidas. E eu não julgo ninguém, porque eu acho também que são pessoas ótimas, mas é isso, a pessoa, ela cresce aprendendo as coisas de uma determinada forma, né? Então é difícil você, às vezes, ensinar o contrário. Mas o que eu vejo, né, as pessoas que estão vindo, as novas gerações, elas já têm essa abertura muito maior. Então, até na minha faculdade, eu vejo que tem hoje muita gente ali assumindo. Na época que eu estudei não tinha ninguém, era 0. Né? Então, quem era ali, a gente sabia, porque estava ali meio que no nosso círculo de amigos ali, né? Mas, assim, não era uma coisa aberta. Hoje isso já é mais aberto, até na faculdade. Então, a tendência é de que cada vez mais as pessoas possam ser realmente quem elas são. E eu penso, assim, sempre nisso, que eu quero fazer parte desse movimento de mudança, né? Eu quero sentir que eu estou abrindo essas portas e ajudando as pessoas que estão começando agora, que elas possam realmente ser livres, falar quem elas são, viver a verdade delas, né? Porque é isso, você ama uma pessoa, você tem que esconder que você ama uma pessoa, né? Não faz o menor sentido. Então, eu quero poder mostrar isso para as pessoas, ajudar, né? E realmente
abrir essas portas, porque acho que tá mais que na hora. Top. Ó, autêntica, disciplinada. Cara, tô falando, acreditem no que eu tô dizendo. Acreditem no que eu tô dizendo. Vamos voltar pra parte do escritório pra gente entender. Ou já vamos trazer o assunto que a galera provavelmente tá querendo entender um pouquinho mais. De nem conheço o Instagram, para de repente um volume absurdo de fluxo de pessoas passando ali, conectando com você. Porque tem uma coisa que é muito interessante, Fê, eu queria que você trouxesse uma reflexão aqui pra gente, porque as pessoas elas confundem, elas acham que número de seguidor é importante, e essa não é a métrica mais importante, é o número de engajamento, porque às vezes tem 1 milhão de seguidores, mas ninguém engaja com o seu produto ou serviço. A sua mensagem engaja muito com o seu público, e isso torna os 100 mil seguidores que você tem algo que realmente é muito valoroso, porque tem conexão. Como que quem está em casa quiser chegar nesse caminho, se a gente fosse fazer aqui um passo a passo, é que é muito difícil, tem muita coisa, mas qual que é o caminho para a galera chegar nisso? Gente, rapidinho. Mas, rapidinho. É assim, Danilo, eu acho que essa parte que a gente estava conversando sobre a autenticidade é muito importante. Eu nunca fui muito de redes sociais, porque eu acho que eu sempre tive muito essa visão de tudo que eu faço eu tenho que ser produtiva. Sabe? Então, eu não sou uma pessoa que gostava ali de ficar acompanhando redes sociais, postando da minha vida pessoal, né? Que eu falo assim, não tem muito sentido isso, né? Só que, assim, eu falei, eu preciso ir pro digital. E aí, pra eu realmente quebrar um pouco essa barreira, né, que eu tinha com as redes sociais, eu ficava postando ali nos stories mesmo, né? Porque era uma coisa que ia sumir em 24 horas. Então, eu falava assim, postei... pior coisa que vai acontecer é ficar aqui 24 horas, vai sumir e pronto, ninguém vai lembrar, né? E as pessoas realmente, elas estão preocupadas com elas não estão preocupadas com você, né? Então a gente tem que lembrar disso, assim. Essa é a hora que a gente põe a luzinha, sabe a luzinha do Ideia? Pô, a gente pode meter essa, cara. Tipo, luzinha da Ideia. Gostei. Não, assim, então as pessoas, elas estão preocupadas com a vida delas, em como você pode ajudar elas, e não, assim, com você propriamente dita, né? Então ninguém ali se importa se você fez algo que você acha errado, se, sei lá, se tem um fio de cabelo seu fora do lugar, né? Então a gente tem que começar a se acostumar um pouco mais com isso. E aí, assim, né, eu fui postando... Desculpa, eu preciso voltar aqui, cara. Gente, ó, eu tava conversando outro dia com uma pessoa, né, e ela tava com medo danado, assim, de aparecer na rede social, e é muito esse auto-julgamento. Sim. Cara, o que você falou é poderosíssimo. Sim. Cara, as pessoas estão preocupadas com elas. Faz o seguinte exercício, rola o Instagram, assim, sei lá, 1 minutinho, e veja se você prestou atenção em detalhe de alguém. Você tá tentando só captar alguma informação que te ajuda. Então você não tá nem aí pra ninguém lá. Então quando você posta, o exercício é igual. Sim. As pessoas não estão nem aí pra você, mas muito mais pra sua mensagem. Se vai conectar ou não. Sim. Cara, legal, e desculpa. Uma coisa que eu... Não, imagina, uma coisa que eu penso muito também, né? Assim, eu acho engraçado até quando eu penso nisso, mas... Por exemplo, eu tô aqui conversando com você e eu tô te vendo o tempo todo que eu tô conversando com você. E você tá olhando pra mim, você tá me vendo. Você tá habituado com a minha imagem, falando, né? De frente, de lado, enfim. Aí eu acho que quando a gente se vê, causa um pouco essa estranheza, porque a gente não está acostumado a se ver falando. A gente não fica conversando com o espelho. E daí a gente olha e fala, né, nossa, como eu tô esquisita, como eu falo esquisita, como eu olho torto, como eu mexo a boca torta. Então, assim, a gente começa todo esse auto-julgamento. E, na verdade, a outra pessoa, ela já viu a gente tanto e ela não tá ligando nada pra isso, assim, sabe? Então, é um monte de coisa que realmente passa na nossa cabeça que é a gente se sabotando, né? Mas que, no fundo, não tem, assim, um sentido lógico naquilo, né? Então, é a gente ali buscando uma desculpa, buscando um perfeccionismo, né? Tentando dizer por que aquilo não vai funcionar, mas, na verdade, vai. Só não vai funcionar se você não fizer, né? Se você realmente não se aplicar naquilo. E aí, assim, eu fui postando e percebendo, e aí eu acabava conversando com os meus amigos, porque você cria essa intimidade, né? Porque, às vezes, você tá ali no dia a dia, correria, aqui em São Paulo, nossa vida é muito corrida, né? Então, você não sai todo o tempo com seus amigos, não conversa o tempo todo. E querendo ou não, você viu ali a pessoa no Instagram, daí tá fazendo alguma coisa, aí você comenta, conversa, né? Aí a pessoa te vê, comenta alguma coisa também, vê lá tua cachorra, vê você treinando, e a pessoa comenta, interage com você, né? Então ali eu já fui me habituando um pouco.
E aí, quando realmente eu fui dar esse passo do escritório, eu falei, bom, agora eu vou, né, começar a postar aqui a parte jurídica. Aí eu fui fazer um curso de marketing jurídico, e aí na época eu até conversei com a professora, e que é uma querida também, a Poliana Araújo, foi o primeiro curso que eu fiz. E aí eu falei, você acha que eu faço um Instagram do zero, ou eu fico aqui no meu Instagram mesmo? Eu tinha o quê? Umas 300 pessoas no meu Instagram, era amigo, assim, só minha família, mais ninguém. Ela, não, fica no seu, que já tem um pessoal que gosta de você, né, que conversa com você, e aí você faz uma postagem dizendo que agora o Instagram vai mudar um pouco, que você vai começar a postar as coisas profissionais, né, vai falar sobre direito previdenciário, e assim foi. E aí eu fiz uma primeira postagem e foi muito legal, assim, porque o pessoal me deu muita força, sabe? Me deu parabéns e falou, tenho certeza que vai ser muito sucesso, que vai dar tudo certo. E, assim, aquilo me deu um gás, assim, também de fazer. E aí eu comecei a postar e eu fui estudando, né? Porque tudo na vida a gente tem que estudar. Então, não é simplesmente... O pessoal fala muito de constância, né? E realmente você tem que ter muita constância para postar no Instagram. Mas não é só a constância, porque não adianta você postar um monte de coisa que não faz sentido. Você tem que ter uma constância com intencionalidade, você tem que saber o que você está fazendo, você tem que entender a rede, você tem que entender como o algoritmo funciona, o que é importante, né? O Instagram, ele quer que você fique lá dentro e ele quer que você faça as pessoas ficarem lá dentro também. Então, ele quer o quê? Que você converse com as pessoas, né? O Instagram... É o que eu falei, é a rede ali que você posta a sua foto treinando, você posta a foto da sua cachorra e a pessoa vai conversar com você. Não é uma rede ali que o principal objetivo deles é estudo, né? Não é ali que você vai fazer a pós-graduação em direito previdenciário. Então, ali você vai fazer o quê? Você vai se conectar com as pessoas, né? Então, não adianta a gente fazer postagens falando difícil, falando de artigo, mostrando, eu sou a doutora fulano, né? E olha como eu sou boa. Porque ninguém está interessado nisso. A pessoa quer saber como que você ajuda ela, como que você resolve o problema dela. E se ela nem entende o que você está falando, como que ela vai se conectar com você, né? Então, assim, eu acho que passa muito por essa autenticidade de você ser realmente quem você é. E eu sou sempre eu mesma ali, sabe? Então, eu sou uma pessoa muito simples no meu dia a dia. E ali eu demonstro isso, e aí eu converso com as pessoas, eu tento ajudar, eu não consigo responder todo mundo sempre, mas assim, eu tento responder, eu tento dar atenção para as pessoas, eu tento acolher, porque o nosso público também é um público que muitas vezes é muito carente dessa atenção, de informação, porque eles falam com o servidor do INSS, não consegue entender nada, fala com o advogado, não consegue entender nada, fala com o amigo, não consegue entender nada, aí é o contador que também não consegue entender nada, e aí tem uma pessoa ali que acolhe essa pessoa, que explica o negócio com calma, com paciência, é ali que você gera essa conexão, né? Então aí a pessoa vê ali a minha avó, que eu sou apaixonada pela minha avó tá sempre ali, né? A pessoa se identifica com aquilo, a pessoa vê minha cachorra, vê minha família, vê eu treinando, sabe? E a pessoa, ela vai se identificando com aquilo, porque o Instagram é isso, é uma rede de conexão, não é uma escola, né? Então, ali a gente tem que ter essa troca com as pessoas. Então, não adianta assim, postei e saí correndo, né? Você tem que ter aquela abertura, tem que falar com as pessoas, tem que conversar. E, claro, postar de uma forma constante, mas sabendo o que você está postando, né? Sabendo qual que é a sua linguagem, sabendo com quem você está falando, sabendo o que você quer mostrar para aquela pessoa, como que você vai ajudar ela, porque no fim tudo se resume a isso, né? Você vai ajudar a pessoa. Se é um conteúdo que está ajudando alguém, é um bom conteúdo. Se é um conteúdo que não está ajudando ninguém, não adianta, porque realmente não vai para frente, assim, sabe? Teve um conteúdo que eu postei faz pouco tempo, que eu nem imaginava, mas assim, ele foi muito bem, por exemplo, que foi o quê? Como baixar o seu CNIS. Olha quantas pessoas isso ajuda, porque a pessoa precisa do CNIS. CNIS é onde tem toda a base dela do INSS, e ali, né, a pessoa não sabe, porque a pessoa ali, né, que é mais velha, né, até algumas pessoas mais jovens, o INSS é burocrático, a pessoa tem dificuldade de entrar, de mexer no site, de conseguir aquele documento, e ali você ensinar a pessoa a fazer alguma coisa que ela precisa muito, deu acho que mais de 200 mil visualizações, assim, sabe? Então, é um conteúdo que tá ajudando alguém com alguma coisa. E é isso que acaba dando certo. Cara, que louco, que louco. Você já traz o ponto interessantíssimo que eu sou apaixonado, que é o da comunicação. Você tá falando de uma comunicação intencional e estratégica para você atingir um objetivo esperado. Né? Não é sorte, não tem sorte aqui, tem um objetivo esperado.
E aí até eu quero avançar um pouco com você nesse ponto, e sobretudo nessas estratégias de comunicação, para a gente, de repente, o pessoal entender um pouquinho. Eu sei que é muito difícil a gente avançar profundamente, mas tem coisas que a gente vai conseguir dar alguns insights. Eu queria aproveitar para fazer um convite para o pessoal de casa, vou deixar um link aqui embaixo, que assim, muitas pessoas começaram, depois que eu fiz o Prevcast, começaram a falar, pô, Danilo, você tem um conteúdo legal, você tem experiência já de gestão aí nos seus escritórios, e pô, o que você pode passar pra gente de conteúdo? Comecei a fazer no meu Instagram, mas pareceu pouco. Aí eu percebo, e lá no grupo, por exemplo, que a gente tá com vários advogados, o ponto principal, não sei se você percebeu isso, mas é mentalidade. A virada de chave do advogado, ela tá no campo da mentalidade. Tem um livro que chama Os Segredos da Mente Milionária. Com base numa frase desse livro e no conceito dele de mentalidade, eu fiz um curso para advogados que chama Os Segredos do Escritório Milionário. Aí o pessoal fala assim, porra, mais um advogado na internet falando de ficar milionário da noite pro dia. Mas eu ganhei dinheiro com o escritório, não ganhei dinheiro com o digital. Então eu vou deixar o link aqui para vocês conhecerem depois esse projeto, muito legal. Lá eu falo de como você conseguir mais clientes, como você ter um negócio lucrativo, e como você ter qualidade de vida na advocacia. Eu fiz uma palestra ontem na OAB do Rio Preto, né? Cara, coisa legal. E aí eu falei com os advogados lá sobre essa questão de você ter qualidade de vida na advocacia. Você alçar o nível estratégico do seu negócio, sair do operacional, estruturar um nível tático e ficar no nível estratégico. Cara, isso é a coisa mais linda. Porque você continua advogando, mas porque você quer. Não porque você precisa ou você está escravo daquele processo interno do seu escritório. Então, galera, quiser conhecer, clica no link depois aí, minha equipe troca uma ideia com vocês. Por que eu estou dizendo isso? Porque lá nesse módulo eu tenho algo que eu falo muito de comunicação. O que você aplica muito no marketing com excelência, no marketing digital com excelência, eu tento trazer para os advogados uma reflexão de marketing que ele pode utilizar no próprio escritório. O cliente sentado com você na sua frente, você trabalhar uma estratégia de comunicação. Branding, por exemplo, percepção de valor de marca. No meu escritório ele fala, advocacia defensora do trabalhador brasileiro. Esse é um branding que eu crio para conectar com a minha persona específica. Lá eu vou explicar, por exemplo, sobre a questão de persona, você definir uma persona, porque a comunicação ela não é sobre o que eu quero vender, mas é sobre você, que está recebendo a informação. Então você que faz esse trabalho, porque está gerando o resultado, você trabalhou muito essa questão, definição de persona, uma comunicação que vai atingir dores e desejos dessa persona. Conta um pouco pra gente sobre esse ponto, que acho que isso dá pra gente compartilhar. O pessoal que quiser fazer conteúdo, ele aliás, advogado, eu fiz isso, estava até comentando com a Fernanda que eu fiz isso, pegava o celular, olá, tudo bem? Meu nome é Danilo Schettini, sou advogado. Esquece, gente, não é sobre mim. É sobre a pessoa do outro lado. E a Fernanda, ela entendeu esse jogo. Conta pra gente como que é essa pegada. O pessoal quer começar a pegar o celular lá e gravar alguma coisa, não é só gravar, tem um antes do gravar. Sim. Como que é esse seu antes do gravar? Eu acho que assim, eu no escritório, eu faço um editorial do que eu vou postar cada dia, né? Então, eu acho que quando você senta e pensa antes naquele conteúdo, no porquê daquele conteúdo, na razão daquele conteúdo, você consegue pensar aquilo de forma mais estratégica do que você simplesmente ir gravando qualquer coisa de forma aleatória. Né? Então, você entendendo ali, né? Isso que eu acho é importante a gente saber com quem a gente está falando, qual é a dor dessa pessoa, né? Então, a pessoa ali que ela está procurando INSS, normalmente é muito burocrático, ela não entende o que está acontecendo, ela tem orientação errada o tempo todo, aí ela vai no INSS, não consegue fazer perícia, não consegue ser orientada, o INSS está de greve, ela tem que voltar para casa. Exatamente. Então, você tem que entender ali qual que é a dificuldade, né? A tecnologia é uma dificuldade para muita gente, né? Então, a gente tem que entender... Você tem tudo isso mapeado, escrito? Tenho. Eu escrevi tudo isso, assim, as dificuldades, os desejos que essa pessoa tem também, né? De conseguir ter uma aposentadoria melhor, se aposentar mais rápido, porque aquela pessoa, ela não aguenta mais trabalhar, ela está cansada já, ela quer ter um pouquinho de tempo com a família, mas às vezes ela não consegue parar de trabalhar porque ela precisa ali de uma renda complementar. Então, até na hora que ela vai se aposentar, ela tá pensando, poxa, se eu não me aposentar aqui com um valor X, pelo menos, eu não vou conseguir parar de trabalhar, porque eu vou precisar complementar minha renda. E, de repente, essa pessoa planejando a aposentadoria, ela vai conseguir atingir aquilo. Se ela não conseguir, ela não vai, né? Eu sou muito fã do planejamento para tudo, assim. Então, ali, quando você
entende com quem você está falando, o que você quer falar, você consegue criar aquilo de uma forma realmente mais estratégica. Então, eu tenho sempre feito esse editorial, né, mostrando ali o que eu vou gravar cada dia, que é para eu ter essa noção, assim, até para poder criar o conteúdo realmente de acordo com os temas que eu quero falar, o que eu quero trazer, entendendo que algumas coisas também são estudo, né? Então, algumas coisas, às vezes, vão dar errado. Não é todo o conteúdo que eu posto ali que vai super bem, que todo mundo comenta um monte, sabe? É teste, né? É teste. Tem coisas que a gente erra, tem coisas que a gente acerta, né? A questão é que se você não faz, você nem erra e você nem acerta. É um aprendizado, né? É um aprendizado. Eu acho que o importante é o aprendizado que você vai tendo com acertos acertos e erros. Sim, e aí eu acho que, assim, eu sou muito perfeccionista, tá, Danilo? Então, assim, não é que, ai, meu Deus, o conteúdo deu errado e eu não ligo. Eu ligo ainda, tá? Mas, assim, eu já aprendi a lidar um pouco melhor com isso, né? Então, a gente sabe que vai acontecer, não tem jeito. Tem conteúdo que não vai tão bem, tem conteúdo que vai muito melhor. E é engraçado porque, às vezes, tem um conteúdo que você acha que vai muito bem e ele não vai tão bem. Mas tem um que você fala, esse aqui tá mais ou menos. E aí, bomba. Estoura, né? Assim, Incrível então, isso. porque é isso. Às vezes você não compreendeu tanto ali o que aquela pessoa tá precisando. E aí você para e pensa nisso de novo e estuda. Porque o que é importante você ter foco realmente é na pessoa, né? Como ajudar a pessoa. E sem perder a sua autenticidade. Porque é aquilo, o que vai gerar conexão é realmente você ser você mesmo. Que não adianta você fingir que você é uma pessoa que você não é também, né? E aí você não vai conseguir sustentar isso por muito tempo, sabe? Porque você pensar assim, pô, eu vou fazer conteúdo pro Instagram todos os dias, né? Vou postar todos os dias, vou aparecer ali nos stories todos os dias, vou conversar com a pessoa todos os dias. Se aquilo não é você mesmo, né? É difícil. E assim, só, né? Quando eu digo assim, aquilo não é você, não é em relação a postar, a não conseguir gravar vídeo, porque isso realmente eu acho que todo mundo consegue fazer. Isso é treino, isso não é personalidade. O que eu digo é mais assim, eu sou uma pessoa que adora esportes, então eu me posto ali treinando, praticando esporte. Agora eu detesto, nossa, não posso ver uma academia na frente, detesto e não tô afim de começar a gostar. Daí eu vou ficar postando lá de treino, entendeu? Então quando eu digo autenticidade é muito mais nesse sentido, não é assim pra dizer, olha, eu não gosto de postar, eu nunca vou postar. Nunca vou conseguir aprender, não vai dar certo. Não é isso, é só na sua comunicação, né? No que você está fazendo, na sua linguagem, seja você mesmo, né? Então, é mais por aí. Tava te contando, né? Que a primeira vez que eu fui gravar ali no auge dos meus 11, 12 anos, para um videozinho ali da faculdade, ó, quem dera, né? Mas da escola. E foi assim, para gravar 2 falas ali, eu fiquei 3 horas, que eu não conseguia sair do lugar, assim, tava lá com câmera, tudo. Não, assim, eu não conseguia. E até outro dia eu acho que eu tinha fita disso, ainda era fita cassete, né? E tinha essa fita lá na casa dos meus pais, e assim, eu não conseguia gravar. Todo mundo gravou ali do meu grupo e só eu não conseguia, porque assim, eu era péssima, Cara, que péssima. traumatizante. Não, assim, é aquela coisa que você fala, nossa, eu nunca vou conseguir, porque eu sou muito introspectiva, Danila. Eu sou super, assim, na minha, eu gosto do meu tempo, do meu espaço, sabe? Então, não é o meu cenário, o meu ambiente natural, assim, sabe? É uma coisa que realmente eu fui aprendendo. E depois eu até tentei fazer um Instagram com um amigo meu também, e a gente não sabia nada, e era aquilo, né? Oi, tudo bem? Meu nome é Fernanda, eu sou advogada. Aí você faz aquele vídeo de 3 segundos só pra se apresentar, né? Assim, né? E aí, quando você entende ali o Instagram é uma rede rápida, né? É uma rede, vamos dizer assim, fast food. É só você parar e pensar no seu próprio consumo. Você tá passando ali, rolando Instagram, né? O que atrai a sua atenção? Quando você vê já um vídeo que ele já te chama de cara para um assunto que você quer ouvir, né? Então, você abriu o vídeo, né? Aí aquilo já de alguma forma te chamou a atenção, você continua nele. Agora, você tá abrindo um vídeo lá e passa uma pessoa que você nunca viu na vida, falando, oi, meu nome é Fernanda, você vai parar para saber quem é a Fernanda? Não vai parar. Então, assim, aquilo não fala com a dor da pessoa, aquilo não atrai atenção, né? E não é ser falso nisso. É simplesmente você ser objetivo e direto ao ponto, né? A pessoa que ela quiser te conhecer, quiser te seguir, ela vai estar ali na sua rede, ela vai acompanhar o seu dia a dia e ela vai saber que seu nome é Fernanda, que você tem cachorro, quem é seu pai, quem é sua mãe, quem é seu filho, né? Então, assim, o que você
quiser expor ali também, porque você não é obrigado a expor tudo, cada detalhe da sua vida, né? Mas a pessoa que realmente estiver te acompanhando, ela vai saber desses detalhes, ela vai se conectar com você, ela vai mandar um oi para sua avó, vai rezar pela sua avó, e então, assim, você vai criar essa conexão maior. Mas a pessoa que chegou ali no seu vídeo, que ela nunca te viu, ela não precisa desse nível de detalhe. Ela precisa olhar para o vídeo e falar assim, caramba, eu tava precisando disso. Eu tava precisando disso. Exatamente. Né? Eu tava precisando disso, né? E deixa eu ver aqui se eu consigo entender. Daí ela vai entrar no seu perfil. E aí ela vai tentar entender ali se aquele seu perfil ali, né, que você estruturou, teoricamente, vai ajudar. E isso é um ponto importante também que as pessoas não fazem, né? Tem muito perfil, às vezes, que eu entro, e aí você viu até um vídeo legal, assim. Tava passando ali, aí, pô, um vídeo chamou atenção. Aí você entra no perfil da pessoa e você fala assim, gente, o que essa pessoa faz? Você não sabe, né? Então a pessoa, ela é atraída pelo seu vídeo ali, pela primeira vez, mas ela tem que entrar no seu perfil e entender quem é você, como que você vai ajudar ela, o que você faz, né? Então ali o teu perfil, ele tem que ser objetivo também em relação a isso, assim, sabe? Como que você resolve o problema da pessoa, mostrar a sua autoridade e ter ali um canal de contato para essa pessoa poder falar com você, né? Tem que ter ali uma estrutura também nos destaques, né? Falando sobre quem você é, falando sobre os seus serviços. A gente aqui que é advogado, né? A gente não pode colocar ali depoimentos de clientes, né? Eu não entendo muito isso, mas enfim, né? A gente não pode. Mas o ideal, se a gente, quem sabe um dia a gente possa, né? Seria ter alguns depoimentos ali dos clientes também, para mostrar, né, realmente o que você pode fazer pela pessoa, porque querendo ou não, a gente vai confiar ali num profissional, porque a gente vê que outras pessoas já foram atendidas por ele, né, que... Gatilho da prova social total. Exatamente, exatamente. E nem sempre a gente pode isso, mas a gente tem outras formas de gerar essa prova social, né, então ali você, em um congresso, em uma palestra... os próprios comentários ali do Instagram, você responder caixinha de pergunta, você vai mostrando ali para a pessoa que for abrir, tá vendo você responder, ela vai falar, pô, ela entende do assunto, ela responde às pessoas, ela dá atenção, ela responde com educação, e ali aquilo você vai realmente criando essa conexão com a pessoa, né? Eu acho que eu só reforço sempre isso, que essa conexão ela tem que ser genuína, por isso que eu falo muito do ponto da autenticidade, né? Então, assim... Fale do jeito que você fala com seus amigos, né? Responda ali a pessoa com gentileza. Eu tento ser muito gentil com todo mundo, né? Então, eu acho que isso faz bastante diferença também, porque é um reflexo de quem eu sou, da minha personalidade, sabe? Eu gosto muito que as pessoas se sintam acolhidas. Você falou essa questão de branding, né? Para mim, o meu branding é assim, o escritório é casa de vó, né? Então, assim... Eu sempre penso nisso, assim, a pessoa, ela vai chegar e ela tem que sentir que ela tá naquele ambiente de casa de vó. Legal. Que é acolhida, sabe, é aquele cheirinho de café, então, e é intencional. Exato, é intencional. Deixa eu te perguntar uma coisa que acho que, eu não sei se todo mundo entendeu esse ponto, e aí pra gente não deixar dúvida pra galera. Quando você fala assim, eu tenho um editorial, eu não sei se o pessoal entende exatamente o que é um editorial. Como é que você estrutura esse seu editorial? Você utiliza uma ferramenta? Como que você inicia ela? A pessoa quer fazer um editorial em casa, como é que ela pode começar a fazer o dela? O meu é bem simples, assim, na verdade. Eu tenho no Excel mesmo, todos os dias ali, né, do mês. E aí eu tenho, assim, eu já estudei bastante essa parte de marketing jurídico. Então, hoje eu tenho postado só Reels mesmo, né? Teve uma época que eu postava também em carrossel. Mas eu coloco ali o formato da postagem que eu vou fazer, né? Pensando ali se é uma postagem para crescimento, se é uma postagem para criar conexão, se é uma postagem para criar autoridade ou para, de repente, tirar alguma objeção que a pessoa tem. Então, eu estruturo, né, de acordo com o que eu quero levar pro meu perfil. Claro que tem conteúdo que vai, ao mesmo tempo, te fazer crescer e vai te dar autoridade. É o método Coca. O método Coca eu estudei com o Iezer, eu não sei se você conhece, eu adoro ele, mas assim, eu já comprei uns 2 cursos dele aí. Bom, eu gosto muito dele, gosto muito dele mesmo.
Então, assim, aí eu estruturo ali direitinho, de acordo com o que eu quero colocar, né? Porque é importante que a gente tenha todos os tipos de conteúdo também. E aí eu penso ali também no tema que eu quero trazer, né? Então, eu tenho agora tentado trabalhar bastante com a parte de planejamento de aposentadoria, porque é um trabalho que eu gosto muito, que eu acho que todo mundo deveria fazer, que dá uma outra perspectiva. E eu sinto que as pessoas, elas não têm ainda essa noção do quanto que o planejamento é importante, né? Acha que se eu fizer, se eu não fizer, tanto faz. Então, aí eu vou estruturar o conteúdo para isso. E aí, assim, aí você faz pesquisas também do que as pessoas estão precisando, né? Que é aquilo de trabalhar na dor. Então, por exemplo, isso eu aprendi com o Yeser também. Eu tenho um perfil falso ali, que não tem meu nome, que não tem nome de ninguém, e eu só sigo previdenciarista ali, gente que eu gosto, que eu acho que o conteúdo é legal, né, que dá para dar uma base, e tem um livro também que é o Hobby como um Artista, né, que fala para você entender ali, né, estudar o conteúdo ali das outras pessoas e aprender o que elas estão fazendo de bom para você também poder aplicar aquilo, né. Então ali eu vejo os conteúdos que estão em alta, que o pessoal está gostando, que estão dando retorno, e aí eu vou montar ali pensando nesses conteúdos também. E aí eu acabo fazendo e, assim, é muito mais fácil. Então, assim, eu tento, como você tá aqui hoje num sábado e já vai gravar, vou lá no escritório num sábado e gravo alguns vídeos já para poder postar durante a semana, porque isso depois também fica muito mais organizado para você... Separa um dia para fazer vários. Legal. Assim, nem sempre eu consigo, Danilo. Às vezes tá faltando, aí eu vou gravando ali todo dia, né, no final do dia mesmo. Às vezes também, assim, previdenciário, às vezes a gente tem muita notícia, né, muita coisa que aparece ali do nada, então aí acaba que a gente faz na hora e coloca ali no ar, né, pula algum conteúdo, enfim. Mas aí eu já tenho esse hábito porque é muito melhor quando eu gravo, quando eu consigo pegar um sábado, ir lá e gravar vários vídeos, do que quando eu não faço isso. E aí você tem que ficar gravando todos os dias, né? Então, assim, no meio ali da correria, do dia a dia, das coisas que tem para fazer no escritório, é mais difícil de você parar e ter esse tempo, né? Então, ali você gravando, você já consegue editar, já deixa tudo prontinho, chega na hora ali, é só postar. A tendência é de que você consiga fazer um conteúdo melhor quando você faz isso do que quando você não faz, né? Então, é assim, tudo que você tem um método, que você tem uma organização, você normalmente vai fazer de uma forma melhor, com menos esforço, né? E se você não tem, você até consegue fazer, mas aquilo te exige muito mais, né? E todo tempo você tem essa sensação de que você está no meio do caos, da bagunça, né? Então, buscar essa organização eu acho que é muito importante por conta disso. Você vai conseguir fazer uma coisa melhor, gastando menos tempo, com muito menos estresse. Pô, legal, bacana. Quando que você começou a perceber, assim, que você deu um boom? O seu começo, só pra gente entender, assim, ele foi um começo bem lento, você já entende que já começou bombando, ou você teve um começo lento e depois teve um crescimento exponencial e atribui a algum ponto específico? Foi mais ou menos rápido até, assim. Eu comecei a postar um pouquinho de coisa, assim, em 2022, né, mais ou menos, acho que lá para fevereiro, março, começo do ano, assim, que foi quando eu comecei a fazer esse primeiro curso e ele era bem prático. Então, a gente tinha ali as tarefas de postando alguma coisa, assim, mas acho que eu postava era o quê? 1, 2 vezes por semana, não era muita coisa. Dali eu já comecei a conseguir um bom resultado, assim, então tinha alguns vídeos que já vinha clientes, né, que já estava chegando gente nova. Isso foi muito legal, porque eu tinha ali 300 seguidores que eram meus amigos, né, e aí de repente eu já estava indo para 400, 500, 600, né, então foi crescendo. Eu acho que ali para outubro, novembro, eu tava com uns 1.000 e alguma coisa, assim, sabe? Então já foi um crescimentozinho, assim, legal, né? Porque eu ainda tava também muito engatinhando, aprendendo. E aí, no final do ano, foi a revisão da vida toda, né? Aí o negócio, assim, eu não esperava, Danilo. Não, eu não esperava, assim, foi um negócio muito doido. Até porque o escritório era pequeno, né? Tinha eu e tinha 3 estagiários. E eu não tinha estrutura. E aí, assim, despretensiosamente mesmo, assim, eu postei alguns vídeos que eu já tinha até postado sobre a revisão na vida toda.
E só que estourou muito, assim, sabe? Então, eu postei um vídeo, foi assim, coisa que eu gravei em 1 minuto, foi uma tomada, assim. A gente tava pra sair pra almoçar, até com uma cliente num sábado. Aí eu fiz o vídeo rapidinho ali, postei só falando que ia ter o julgamento, né? Falando, a revisão da vida toda, aquele julgamento que pode aumentar a aposentadoria de quem trabalhou antes de 94, foi marcado pro dia, nem lembro, 1º de dezembro. E aí postei ali e saí, né? E naquela época eu tava tentando postar no TikTok também. Aí no Instagram ele nem tinha engajado muito. No TikTok ele viralizou, assim, quando eu saí do almoço ali 2 horas depois, estava com 300 mil visualizações. E aí eu ainda inocente, né? Nossa, vou responder todo mundo. E achei que eu ia conseguir, né? Aí a Tandra que falou, faz uma live, né? E aí eu fui fazer uma live, fui fazer pro TikTok, falei, vou fazer no Instagram também. E o Instagram é aquilo, né? 15 pessoas online e o TikTok 10 mil. Assim, tava muita gente no TikTok. E eu não tenho, hoje assim, eu não tô mexendo com o TikTok, que é um erro meu, assim. Mas eu tenho esse problema de não gostar tanto de redes sociais, eu não entendo ainda muito TikTok. Mas aí eu fiz a live nos dois ali ao mesmo tempo, né? E o TikTok bombando ali, que era aquela época que viralizava muitas coisas do TikTok. E no Instagram lá, devagar, tinha umas 2, 3 mil visualizações, que ok, não era ruim, né? Mas assim, perto do TikTok, eu olhava assim e falava, nossa, gente, eu vou deletar esse Instagram aqui, não serve pra nada. E eu não sei o que aconteceu, assim, porque eu acho que o Instagram, ele tem muito essa questão do tempo que as pessoas permanecem no seu vídeo, né? Então, a métrica mais importante do Instagram realmente é o tempo de tela, o tempo que a pessoa fica ali na plataforma. Então, eu acho que talvez pelo interesse do assunto, do interesse do vídeo, as pessoas também começaram a compartilhar muito e aquilo acabou, assim, depois de uns 3, 4 dias viralizando, que é uma coisa legal também, que as pessoas acham que se não viralizou no dia, acabou, foi ruim, flopou, e às vezes o vídeo ele demora um pouquinho para realmente criar esse engajamento. E ali, esse vídeo, ele deu, assim, umas 4 milhões de visualizações. E aí, o Instagram começou a crescer muito. E chegava muita gente, e eu ali ainda acreditando que eu ia conseguir responder todo mundo. E aí, eu postava no story, gente, tenham paciência, eu vou conseguir responder todos vocês. Eu tava com fé, assim, eu ficava das 5 da manhã até meia-noite respondendo, gente, e eu não dava conta de responder. Mas eu acreditava, assim, Danilo, eu juro que eu acreditava, até, assim, por muito tempo, acho que uns 2 meses eu acreditei que eu ia responder, assim, daí depois eu falei, não, acho que realmente não vai dar, não. E aí, enfim, aí logo depois que veio realmente o julgamento, né, aí eu postei o vídeo dizendo que tinha sido aprovada, né, mal sabia eu, e aí o outro vídeo que eu postei, aí ele de cara, assim, já viralizou muito. O Instagram derrubou a minha conta, foi desesperador. Aí eu chorei, porque assim, tinha muita gente já que tinha chegado no escritório, que tinha contratado a gente, né, que tinha pago ali pra gente fazer o cálculo, e de repente meu Instagram sumiu. Aí eu falei, o pessoal vai tudo achar que eu sou golpista, sabe? Eu fiquei desesperada. Eu acho que teve uma cliente que me ligou na hora, tinha acabado de cair, assim. Daí a mulher veio falar comigo e eu comecei a chorar no telefone. E eu chorava que eu não conseguia nem falar. Porque eu fiquei muito preocupada, assim mesmo, com o que as pessoas iriam pensar, né, putz, a minha mulher sumiu com meu dinheiro, né? Então, assim, eu fiquei, assim, desesperada. E ali o Instagram, ele primeiro corta a sua conta, depois você vai descobrir o que aconteceu, por quê, né? Então, o princípio da inocência, esquece. Né? Não é só o Pablo Marçal, não, Fernanda Fortes também, ó. Então, assim, é difícil. E ali, né, eles se entendem qualquer coisa, que é um robô, que teve alguma violação das políticas deles, eles já cortam a conta. Então aí você tem que mandar e-mail lá, nem sabia o procedimento. Fui aprender com o Yeser também, tudo aprendi com o Yeser. Mas aí fui aprender lá como é que fazia para conseguir devolver a minha conta, né, mostrar que não era robô, porque acho que tava tendo tanta interação que eles tiveram essa interpretação de que era um robô mesmo. E aí demorou uns 3 dias, voltou a minha conta, né, e mesmo com esse corte que teve, porque quando corta é como se a sua conta não existisse, então todos os compartilhamentos que eu tinha tido, tudo, eles foram cortados também. E mesmo assim, esse vídeo ele chegou a umas 12 milhões de visualizações. Então, assim, era gente brotando do chão. Nossa. Sabe? Senhora. E foi muito desesperador, porque a gente às vezes tem essa impressão também
de que é só postar, chegar um monte de cliente e pronto, tô feito, né? Então, você tem que ter uma estrutura. E eu não tinha uma estrutura, eu não sabia como criar uma estrutura, eu não tinha dinheiro para criar uma estrutura, então, assim, não tinha nada, eu tinha a força de vontade e só. Né? Eu quero falar com você sobre esse ponto, porque você teve também uma virada interessante para estruturar o escritório hoje com uma equipe que está bem azeitada aí. Sim. Mas antes disso, e para a gente talvez finalizar um pouco essa parte de marketing, se der a gente dá volta em algum ponto, o que eu percebo dos advogados, e aí eu queria entender a sua reflexão em relação a isso. Muitos advogados falam assim, não tenho tempo para postar. Cara, minha maior dificuldade é tempo para postar. Mas os advogados, eles trabalham todos os dias. Eles começam a trabalhar cedo muitas vezes, vão até tarde. Mas eles dizem assim, eu não consigo postar. A gente estava falando no início que a questão é mentalidade. E quando na minha mente eu acho que fazer prazo é trabalhar, eu acho que atender cliente é trabalhar, e eu acho que fazer rede, fazer conteúdo para rede social não é trabalhar, eu acabo colocando em segundo plano. Quando você entende que isso é trabalho, também você vai incluir isso na sua rotina e vai fazer. Você teve essa virada de chave? Você entende que isso é trabalho ou isso é secundário para você? Não, isso é o meu trabalho mais importante, na verdade. Mas assim, Danilo, eu passei por fases, sabe? Eu, na verdade, quando eu comecei o escritório mesmo, eu estava numa fase, pessoalmente, de virada para uma fase muito boa. Né? Eu vim de uma fase ruim, que eu tinha ficado doente, que eu estava vindo de um relacionamento muito ruim. E ali, por conta disso, eu pensei, eu preciso me estruturar. Eu, Fernanda, pessoa, né? Então, assim, eu preciso ter um equilíbrio na minha vida. E aí eu comecei, né, de forma mais regular, voltar a fazer atividade física, que eu sempre gostei, não vinha fazendo muito. Eu trabalhava muito também quando eu trabalhava em um escritório grande, assim, trabalhava às vezes 15, 18 horas por dia, assim, era comum, sabe? Então, assim, era um negócio absurdo. Desumano. E aí eu falei, não, eu vou fazer atividade física, eu vou meditar, eu vou ler, né? Então, eu tava te falando lá, eu fiz uma tabela de todas as coisas que eram importantes, né? Que eu olhava assim e falava assim, a pessoa que eu quero ser, ela faz isso, né? E aí, todos os dias, eu fazia só um pouquinho, porque não adianta também você pegar e falar assim, nossa, eu nunca corri na vida, amanhã eu vou correr 10 quilômetros. Não vai se arrebentar, né? Então, começa ali, vamos caminhar 500 metros por dia, né? Eu fazer 20 minutinhos de atividade física, vou ler 5 páginas de um livro, né? Então, a gente começa com coisas pequenas que são alcançáveis pra gente, mas a gente faz aquilo todos os dias. Então, eu vim dessa fase que eu criei hábitos muito saudáveis e eu me tornei realmente a pessoa que eu queria ser. E aí ali que eu aprendi a ter disciplina, que eu aprendi a ter hábitos saudáveis, ler, né? Fazer atividade física regular. Então, assim, eu tava num momento de muito equilíbrio. E o escritório, né, tava crescendo ali até então, dentro de um nível controlado, com saúde, as coisas estavam fluindo, acontecendo. E quando veio essa questão da revisão da vida toda, do Instagram, eu me perdi muito, assim, porque eu realmente foi muito, assim, foi uma coisa muito grande, foi tudo muito de uma vez, e eu não tinha essa estrutura e eu não tinha esse conhecimento, que é ali que eu acho que é o mais importante, porque eu tinha criado isso na minha vida pessoal. Mas dentro do escritório mesmo, eu não sabia como estruturar isso, assim, eu não entendia de gestão financeira, eu não entendia de RH, eu não entendia de comercial, né, eu não entendia ali dos procedimentos internos que a gente tem que ter mesmo ali de estrutura, né, de atendimento ao cliente. Então, assim, eu tinha ali uma advocacia que era boa, assim, tecnicamente eu acho muito boa, porque o foco do advogado é sempre na parte técnica, mas de resto era completamente amador. Que é o comum. Então, a assim... dos advogados vão estar nessa situação. Exatamente. E ali, só que tudo aconteceu muito rápido, assim. Então, quando chegou muita gente. E eu não consegui, assim, parar tão rápido para me estruturar e organizar e aprender essas coisas. Então, até o ano passado, inclusive, meu Instagram ele deu uma boa estagnada, porque eu dei uma parada de postar, eu postava bem de vez em quando, alguma coisa assim, só para manter ali, para dizer, olha, eu tô viva. Mas até intencionalmente, eu parei um pouco, eu dei esse passo para trás, porque eu falava, gente, que adianta eu ficar postando aqui
e chegar a mais 200 mil pessoas que eu não vou conseguir atender. Né? Então, a gente tem que entender o momento ali que a gente está. Então, para mim, o ano passado era muito mais sobre formar uma boa equipe, sobre aprender esses procedimentos internos do escritório, entender ali os caminhos que eu tinha para seguir, né? Conseguir desvincular justamente essa parte operacional de mim, que foi sofrido, porque eu gosto de ter esse contato com o cliente, eu tenho uma memória boa, assim, e aí eu gosto de conversar com todo mundo, de saber a história da pessoa, de entender a dor que ela tá passando e de sentir que eu tô ajudando naquilo, né? Só que se você pensa que você é a única pessoa capaz de fazer aquilo por aquela pessoa, você não vai muito longe. Porque você pode até atender ali, você sozinho, um número, sei lá, de 40 pessoas por mês. Mas você não vai atender 400. E olha o poder que você tem para atender 400, atender 4.000. Se você conseguir treinar uma boa equipe, fazer uma boa gestão, para que isso que você prega e que você acredita possa ser propagado não diretamente por você, mas pelas pessoas que estão ali do seu lado. Né? Então, assim, o ano passado, para mim, e ainda esse ano vem sendo ainda, assim, o meu foco muito maior nisso, assim, de conseguir, né, deixar esses procedimentos muito redondinhos, assim. Então, agora que realmente eu voltei a postar com uma frequência maior, que eu tô realmente voltando a investir bem, assim, nessa parte de marketing, né? E quando eu digo investir, é investir o meu tempo mesmo, porque eu nunca fiz tráfego pago no Instagram. Tudo orgânico. Tudo orgânico. Eu prezo muito por essa comunicação com os clientes, né? Por ter realmente essa troca. Então, sou eu mesma que respondo as pessoas ali no Instagram, eu que converso, né? Mando áudio pro pessoal. E eu acho que isso é muito legal, porque gera essa conexão. Mas ali dentro do escritório, né? Quem tá fazendo as peças, quem tá fazendo ali, né? Toda essa parte ali dos processos são outras pessoas. Junto comigo, porque eu tô ali do lado, né? A gente está sempre conversando, então, assim, eu ainda sei muito do que está acontecendo na vida das pessoas, os casos, porque eles estão sempre me trazendo, a gente está trocando, mas é difícil eu pegar e parar para escrever uma peça, escrever um processo, porque senão eu não consigo fazer o resto. E aí a gente tem que entender, tem que ter essa meta clara do que a gente quer, de onde a gente quer chegar. E eu acho que eu tinha algumas crenças muito limitantes, assim, sabe? Então, por exemplo, essa questão de só eu consigo fazer desse jeito, ninguém mais vai conseguir fazer, né? Ou então, assim, se eu chamar a pessoa aqui para o escritório e a pessoa contrata o serviço porque ela confia em mim e não sou eu que estou fazendo, eu estou sendo falsa com a pessoa, né? E não é verdade, porque a pessoa ali que está fazendo, são pessoas que eu confio demais, sabe? É a minha equipe ali que tá do meu lado todos os dias, que a gente conversa todos os dias, são pessoas boas, dedicadas, sabe? Que estão fazendo um trabalho tão bom quanto eu e às vezes até melhor, porque estão focadas naquilo, estão buscando uma solução para aquilo, né? Então, assim, o quanto a gente cresce ou o quanto a gente não cresce é a nossa cabeça que diz. Sem dúvida. Né? Então, assim, a gente tem que mudar esses parâmetros. E acho que hoje, cada dia mais, entender, assim, que a rede social, ela não é realmente só um instrumento ali de diversão. É um instrumento de trabalho também. E não só um instrumento de trabalho, eu acho. Acho que é uma grande oportunidade que a gente tem de chegar até as pessoas, de levar a informação até as pessoas, né? Outro dia eu postei um vídeo, por exemplo, falando da greve, né, do INSS, falando da greve dos peritos. E aí eu coloquei lá, comenta aqui se você já sabia que o INSS estava de greve. E aí foi assim, 99% disse que não. É uma informação teoricamente básica. E são pessoas que têm interesse, que estão me seguindo ali, têm interesse em INSS. E ninguém sabia que o INSS estava de greve. E aí você pensa assim, a informação não chega nas pessoas. E a gente depende ali da grande mídia, né? Acha que é a Folha que tem que noticiar que o INSS está de greve, mas olha o poder que a gente tem. Total. Né? De levar isso para as pessoas também, a gente não aproveita. A gente é parte da mídia hoje, né? Sim. A gente temos aqui hoje um podcast, cara, quando que eu poderia ter um espaço para poder realmente conversar com várias pessoas, e é como se fosse um programa de televisão. Sim. Então, muito legal. Fernanda, a gente tem um formato aqui em que a gente também, além de compartilhar muito conteúdo bacana e previdenciarista, a gente também tem aí a nossa audiência presencial aqui que participa. Então temos uma pergunta da doutora Tandra. Seja bem-vinda, doutora. Obrigada, Danilo, prazer estar aqui. Doutora Fernanda,
Eu sou advogada, mas hoje trabalho com tecnologia e o seu escritório, você fala muito que quer quebrar esse paradigma dos escritórios, entre aspas, tradicionais, né? Trazer ali um acolhimento maior, uma proximidade com o cliente. E seu escritório também é muito digital, você usa muito ferramentas de tecnologia, né? Até o seu modo de se conectar com seus clientes. Você pode falar também como que você usa o que existe hoje de tecnologia na gestão do seu escritório, até dos seus clientes, porque a advocacia ela tem esse viés tradicional, a digitalização dos processos já foi um acontecimento no mundo jurídico, né? Agora a gente está trazendo isso para dentro dos escritórios. Se você puder falar um pouco sobre como você faz dentro do seu escritório, o que você pensa sobre isso? Top, boa. Ótima pergunta, hein? Legal. O escritório é muito digital, né? Como eu disse, assim, hoje a maioria dos nossos clientes, na verdade, a gente atende eles online. Então, todo o nosso espaço de trabalho já é dentro ali do Google, né? Tudo feito online, porque tudo que a gente faz já fica salvo ali no Drive, né? Então, se eu quiser aqui abrir um computador aqui agora que eu nunca acessei, eu abro com a minha conta, eu consigo ter acesso a tudo que eu uso no escritório, meu escritório inteiro, né? Então, onde eu for, eu consigo levar o escritório comigo, né? Então, a gente tem um software também de gestão jurídica, que aí a gente faz a gestão mesmo dos prazos, né? Dos atendimentos aos clientes, e absolutamente tudo eu jogo ali dentro, né? Absolutamente tudo mesmo, assim, o cliente, ele deu um oi, ele já vai para o nosso software, então, ali, se tem algum documento para organizar, se tem que responder um cliente no WhatsApp, se tem que fazer qualquer coisa, isso tem que estar ali dentro, porque eu falo assim, é muita gente. Se não tiver aberto uma tarefa ali, um prazo para alguém olhar para aquela pessoa, essa pessoa vai acabar ficando esquecida, porque não dá para contar que mandou mensagem no WhatsApp e vai ser respondida. Né? Então, assim, aquilo tem que estar lançado, o prazo da pessoa está lançado, né? O próximo passo do que a gente vai fazer, né? Então, tem todo esse desenho da hora que o cliente chega, né? Como que ele vai ser atendido, o que vai acontecer. Então, o cliente chega, automaticamente a gente já vai lançar ali com as informações básicas que a gente tem, né? No ADV Box, no caso, já coloca ali o nome da pessoa, o contato, abre a pasta no Drive, e ali já marca para alguém fazer um follow-up desse cliente, acompanhar se ele dá um retorno, se manda os documentos que a gente pediu para fazer a análise do caso dele. Então, já vai absolutamente tudo ali. O WhatsApp também, a gente usa um software, né, que é o Atende Direito, que a gente precisa também, né, ter esse acompanhamento, porque como a gente lida com um volume muito grande de mensagens por dia, né, então a gente precisa conseguir classificar esses clientes. Então, ali já tem uma estrutura também que a gente coloca ali, um cliente previdenciário de auxílio-doença, é um cliente de aposentadoria, é um cliente trabalhista. Então, a gente já coloca a pessoa ali no funilzinho certo, né, no CRM, e já consegue fazendo esse acompanhamento. E ali o tempo todo aquela pessoa tem alguém olhando para ela, né? Porque o que aconteceu muito, que foi uma dor muito grande minha, né? Quando veio essa questão da revisão da vida toda, foi isso, porque a gente ainda não tinha essa estrutura, né? E de repente chegou um monte de gente. E ali eu fui montando pelo Trello mesmo, na época, para conseguir acompanhar, fazer ali também esse procedimento todo. E hoje, graças a Deus, isso já está bem estruturado. Então, a pessoa que ela chega, ela já vai ter um acompanhamento do início ao fim, né? Então, hoje a gente tem algumas opções aí dentro do mundo jurídico, de softwares. Então, a pessoa, ela está sempre ali sendo acompanhada com uma tarefa aberta para alguém. Eu falo, gente, cliente, ele só não pode ter uma tarefa aberta para alguém assim se ele já tiver com o processo ajuizado, que a gente está dependendo de um andamento judicial ali. Mesmo assim, a gente está ali de tempos em tempos acompanhando os processos que estão há muito tempo sem movimentação para tentar dar uma movimentação naquele caso. Mas, assim, tem todo esse acompanhamento ali para a gente poder ficar sempre de olho, olhando para aquela pessoa, olhando para o caso dela, né? Ver, cobrar se a pessoa não mandou os documentos, perguntar se está precisando de alguma ajuda para conseguir essa documentação. Então, a gente está sempre ali perto da pessoa e isso, a tecnologia ajuda a gente demais, né? Porque imagina você anotar tudo isso numa agendinha ali de caderno, não tem como, né? Então, assim, sem a tecnologia...
E fora a questão das reuniões também, né? Então, a gente faz muita reunião online. A maioria das nossas reuniões hoje são online, né? Tem ainda bastante cliente que prefere ir no escritório, mas a grande maioria, acho que até pela nossa cidade, assim, né? Porque, querendo ou não, é tudo muito distante, é muito trânsito. E, então, assim, economiza muito o tempo do cliente de ter que ir até o escritório. A gente faz a reunião ali de vídeo, é legal, porque a gente consegue fazer alguma apresentação também, consegue mostrar ali alguns casos para a pessoa, para ela poder entender do que a gente está falando, né? E consegue ter essa conexão também no online, sabe? Eu gosto muito do contato presencial também, eu acho legal, assim, né? Eu acho que você ter esse contato com a pessoa é bem bacana, mas o online, nesse aspecto, ele facilita muito, assim, muito mesmo, assim, de economia de tempo, né? Porque, hoje, assim, quem que não tá cheio de coisa para fazer, né? E aí você gasta 1 hora para ir, Já é uma quebra de objeção. Sim, sim. É uma coisa que facilita. E aí a minha ideia é essa, né? Ter as duas possibilidades para a pessoa e deixar ela à vontade para escolher. Escolher. Top. Legal. Você falou de todo esse movimento que você teve ali quando teve um boom de clientes chegando para você a partir do Instagram, que você viu aquela loucura e que você precisou tomar algumas decisões e começou a estruturar o seu negócio. Hoje você já está mais estruturado e retomando todo esse processo e você deu uma certa pausa intencional em um determinado momento. Se a gente fosse falar aqui, no passo a passo, a gente está encerrando, mas só para o pessoal entender pelo menos qual o caminho que eles podem seguir. Porque muitos advogados, o que você falou é perfeito, muitos advogados trabalham também 18 horas, às vezes, por dia, estão ali presos naquela loucura e não conseguem organizar o seu escritório. Você conseguiu organizar, conseguiu liberar boa parte da operação, conseguiu desenvolver um time. A galera que está em casa, que de repente quiser seguir esse caminho, tem uma etapa que você seguiu, que você de repente pode compartilhar para incentivar, talvez para inspirar a galera a de repente tentar seguir essa trilha, ver se dá certo para eles? Eu acho que em tudo, assim, né, no escritório, na vida pessoal, no Instagram, o primeiro passo é esse planejamento estratégico, né? Então, eu acho que você tem que ter um desenho ali com uma clareza das coisas que você precisa fazer, né, de quais são as suas metas, né? Então, qual que é a sua meta de longo prazo, qual que é a sua meta de médio prazo, qual que é a sua meta de curto prazo, né? E a partir dali, quais são os passos que você precisa tomar? Porque não adianta você pensar assim, eu quero em 20 anos ser o maior escritório previdenciário do Brasil. E hoje, 20 anos está muito longe, hoje eu vou ficar aqui vendo TV, né? Então, assim, não vai acontecer, né? Quando você tem médias de longo prazo, isso é legal porque isso te dá uma clareza de propósito, né? Quando você tem metas de médio e curto prazo, você consegue ter algo ali mais atingível, né? Então, quando você olha ali, principalmente para as metas de curto prazo, você começa a desenhar passos, né? Que é o que eu tinha dito, assim, a pessoa que eu quero ser, ela faz isso, né? E aí você vai fazer um pouquinho por dia. Então, se você quer ter um escritório atendendo 300 pessoas por mês, que tem uma equipe de 5 pessoas nas áreas X, Y, Z, previdenciário, né, gente, que é mais legal. Mas, assim, você vai fazer o quê? Você vai fazer o desenho do que essa pessoa precisa fazer todos os dias, né? Então, você precisa aprender gestão financeira. Você precisa aprender a gerenciar os procedimentos internos do seu escritório. Você precisa aprender o comercial, precisa aprender o RH. E no fim você vai ver, você não vai virar especialista em tudo isso, mas você precisa ter uma noção e conforme as coisas forem se desenvolvendo, você vai contratando pessoas ali, né, e linkando gente na sua estrutura. Mas, óbvio, no começo você não tem dinheiro para contratar um monte de gente e colocar ali um monte de gente, você nem tem cliente entrando. Então, você vai desenvolver ali o marketing, você vai desenvolver um pouquinho de tudo e conforme as coisas vão acontecendo, você vai soltando. Mas eu acho que o primeiro passo é você ter essa clareza na sua cabeça de que você não vai ficar escrevendo peça, né? Então, você vai ali dedicar, sei lá, das suas 8 horas de trabalho, você vai ficar 4 horas escrevendo peça e você vai 4 horas estudar gestão.
E aí você vai começar, né, de fato implementar aquilo que você está aprendendo. Então você vai criar ali os procedimentos internos, vai criar, né, as responsabilidades de cada cargo, você vai criar o teu editorial de marketing do Instagram, você vai dedicar um tempo para o estudo. Então ali você tem que começar a dividir o seu tempo e a gente tem que parar de achar que um dia a gente vai ter tempo para fazer alguma coisa, porque a gente não tem tempo, a gente cria tempo de acordo com as nossas prioridades, né? Então, assim, se a minha prioridade é ir para academia e estudar, isso é minha prioridade, é o que eu vou fazer primeiro, é o que é mais importante. Agora, se a minha prioridade é ficar apagando incêndio, eu vou ficar pro resto da vida apagando incêndio. Só que a gente tem que pensar assim, o que é mais fácil? Eu apagar um incêndio sozinha com uma mangueira, ou eu desenvolver uma estrutura que não deixa criar incêndio, né? Então, a gente tem que começar a dedicar o nosso tempo para as coisas certas, né? E aí, realmente, é uma questão de intencionalidade, da gente mudar as nossas prioridades e não ficar achando que, eu vou ficar fazendo operacional, e um dia, milagrosamente, eu não vou mais precisar fazer isso. Né? Então, eu acho que é isso, é a questão de mudança da mentalidade, né? Muito louco, você vê que cai mentalidade. E aí é engraçado que às vezes o pessoal falando, não tenho tempo pra isso, não tenho tempo pra aquilo. E, cara, tem uma frase que ela é dura às vezes, mas ela é a mais pura realidade pra mim. Ou você tem resultado, ou você tem desculpa. Não dá pra ter os dois. Sim. Ou você tem resultado, ou você tem desculpa. E tem hora que você precisa fazer algumas coisas, né? Você precisa agir, precisa... Às vezes você precisa abrir mão de algumas coisas e falar, cara, a coisa vai acontecer, vai ficar difícil ali, vai quebrar, que igual você, imagina, avançou pra caramba no Instagram, tomar a decisão de falar, não vou postar agora, vou segurar um pouquinho porque eu preciso organizar a casa. Isso é tomada de decisão, é intencionalidade, é falar, cara, eu realmente vou cair um pouquinho aqui, vou dar 2 passos atrás pra eu conseguir realmente avançar, porque tá um peso muito grande nas minhas costas, eu não vou conseguir. E foi uma decisão difícil, porque o Instagram, ele te dá um hype ali do momento, né? E se você não engaja mais, se você não faz o que eles querem, eles jogam lá pra baixo. Então, assim, eu sempre pensei, será que depois eu vou conseguir retomar isso? E agora que eu voltei a postar, eu tô conseguindo retomar isso, sabe? Porque você vai fazendo um bom trabalho e aí você vai retomando, né? Então, o Instagram já tá crescendo de novo, eu tenho sempre um ótimo engajamento das pessoas, eu abro caixinha de pergunta, o pessoal manda pergunta, né? Então, ali a gente vê que é possível, né? Só que a gente tem que realmente ter essa estratégia por trás que a gente tá fazendo e não simplesmente ir fazendo tudo de qualquer jeito só para dizer que fez, né? Então, eu acho que isso é muito importante, assim mesmo, sabe? A gente precisa priorizar as coisas certas, né? A gente precisa fazer o tempo que a gente quer, a vida que a gente quer, o resultado que a gente quer, tudo depende da gente, né? E uma coisa também que se fala muito, assim, né? Foco não é você dizer sim para as coisas certas, é você dizer não para as coisas certas, né? Porque você não consegue focar em um monte de coisa. Focar é focar em uma coisa. Então, o que é realmente importante? É naquilo que eu vou focar. E no resto, por mais que pareça muito legal, a gente pode guardar para um outro momento, mas é o seu foco agora? É a sua prioridade agora? É o que você precisa agora? Não. Então, você vai falar não. Cara, isso é o mais desafiador para a maioria das pessoas. Ainda mais no mundo de hoje. Sim. Que o mundo de hoje a gente é ativado o tempo todo a criar desejo por uma série de oportunidades. Sim. E você falar assim, não, eu tô aqui no meu foco, cara, isso é difícil demais. Isso aí é que eu aprendi com o esporte mesmo, né? Que a gente estava conversando, e principalmente com a corrida. Né? Então, eu vim desse processo ali pessoal e quando você começa a correr, principalmente, né? Eu fiz maratona, você não corre 42 quilômetros de um dia para o outro. Você precisa treinar todo santo dia para você não se lesionar, né? Para você ter ali realmente uma boa prova. E aí você treinar é o quê? Você se alimentar bem, você dormir bem, né? Você tá ali 6 horas da manhã, 5:30 da manhã, faça chuva ou faça sol, correndo. Eu corria todo domingo ali 20, 30 quilômetros. E ali você tem que falar não para um monte de outras coisas, né? Porque o seu foco não é fazer a prova ali, correr os 42 quilômetros. Então você tem que falar não para tudo que tá nesse caminho, que tá te impedindo de chegar onde você quer. Eu tô nesse processo de corrida, eu falei que eu vou correr a São Silvestre final do ano, né? Dizem que é uma corrida bem tranquila,
Mas eu vou falar, eu já malho há algum tempo, mas corrida, meu corpo não tá tão adaptado, né? Eu faço uma bicicleta e tal. E aí comecei a falar pra você, Fernanda, mas que dor na canela. 5 km tá difícil ainda pra mim. Você sabe que eu treino sempre pro tibial, porque eu tinha muito esse problema de canelite. Então, até agora que eu tô voltando a correr, eu tô muito mais focada em fazer o fortalecimento correto primeiro, justamente para não me lesionar. E alimentação, né? Porque se você tem uma alimentação que ela é mais inflamatória, a tendência também é de você ter mais problema, porque o seu corpo não vai recuperar. Agora, você tá ali se alimentando certinho, né? Fazendo o exercício certinho, aí a tendência é de que você consiga ter uma recuperação melhor. Mas sempre faça o exercício para canela. Eu te pedi umas dicas. Fernanda, como que foi pra você? O programa veio lá de alguém que de repente do nada viu no Instagram e tá aqui com a gente, batendo um papo, e é uma gigante, como vários que passaram aqui, que forneceu muito conteúdo. Você deu uma aula aqui hoje, e eu não tenho dúvida, aliás, galera, Power, coloca aí quais foram os insights que vocês tiveram no programa de hoje. Como foi pra você? Danilo, é uma honra, né? É muito legal, assim, ainda hoje, assim, eu olho para as coisas que estão acontecendo na minha vida, sabe? Às vezes eu não acredito, né? Assim, quando eu te encontrei lá e depois você me convidou, eu fico assim, meu Deus do céu, acho que ele vai esquecer amanhã, porque eu sou muito introspectiva mesmo, assim, sabe? Então eu fico pensando assim, não, acho que ele estava confuso, né? E aí, assim, hoje tá aqui realmente eu tô vivendo um sonho, sabe? Legal. E só que o que eu acho que é legal, assim, né, da gente pensar, que as pessoas costumam ter esse entendimento, né, que eu falei no começo, que a gente, tá vivendo um sonho porque deu sorte, porque sem querer cruzou com a pessoa certa, mas não é isso, sabe? É porque eu tô trabalhando muito para isso, assim, porque eu tô me esforçando para isso, porque esse é o meu foco, né? Então eu estou indo nos lugares certos, eu estou convivendo com as pessoas certas, eu estou ali buscando estar no meio de pessoas que já atingiram o que eu quero atingir, né? Então eu estou realmente saindo muito da minha zona de conforto para me expor para isso, para conseguir estar aqui, sabe? Então, assim, eu falei, eu sou muito introspectiva. E isso aqui, para mim, não assim, confortável. Acho que essa conversa, assim, essas questões são mais confortáveis. Mas, por exemplo, chegar ali naquele dia que eu não te conhecia e falar com você, nossa, eu penso 57 mil vezes, assim, sabe? Assim, e então, só que você tem que fazer. Se você quer chegar em algum lugar, né, que você colocou ali na tua meta, eu quero chegar aqui. E o que eu tenho que fazer para chegar aqui? Eu tenho que ir lá falar com o cara? Eu vou lá falar com o cara. Bora. Eu vou sofrer, mas eu vou lá falar com o cara. E agora eu tô aqui. Então, assim, é um sonho para mim, sabe? Eu tô muito feliz mesmo. Que legal. Eu acho que a advocacia hoje fica feliz por tê-la aqui compartilhando uma história muito inspiradora mesmo. Eu me inspirei demais. Vou com certeza assistir mais umas 2 vezes esse episódio, pegar alguns insightzinhos e aplicar com o meu time. Yes. Eu queria deixar você fazer suas considerações finais, mas antes, Fernanda, queria te agradecer muito por tudo que você tem feito pela advocacia. Hoje a gente não conseguiu avançar muito no trabalho que você vem fazendo com a Jéssica, né? Com a Jéssica Cruvinel. Um trabalho muito legal. Aliás, se você quiser até falar, quem quiser encontrar vocês aí nesse projeto que vocês fazem, deixa destacado também, porque acho que é bem legal quem quiser continuar compartilhando ou absorvendo do seu conhecimento, tá? Então, mas queria te agradecer muito mesmo a presença aqui no Prevcast e o compartilhamento de tanto conteúdo de valor. Muito obrigado mesmo. Eu que agradeço, Danilo. Como eu falei, assim, é uma honra e é um sonho, assim, estar aqui. Às vezes eu nem acredito realmente em tudo que vem acontecendo. Graças a Deus, assim, frutos também de muito trabalho, mas eu fico muito feliz mesmo de estar aqui participando. Pessoal ali que quiser conversar comigo, me acompanhar também, o meu Instagram é fe_fortes, que já vê que é simples, né? Era o meu Instagram pessoal mesmo. Tem doutora, não tem nada. E esse projeto com a Jéssica também, que é muito legal, é a Jéssica, e tem mais uma advogada também muito querida, presidente lá da OAB de Patos de Minas, que é a doutora Kênia. Então, a gente querendo realmente levar essa advocacia, né, mais técnica, dessa parte ali de aposentadoria especial, que a gente sabe que é
muito complexa, né? A gente se juntou, a Jéssica sempre falou assim, pô, eu sou servidora, eu ensino isso, eu já tenho uma base de alunas, e eu e a Kenny, a gente era aluna dela, e para vocês verem que é possível, né? A gente saiu ali da posição de aluna, assim, saiu entre aspas, porque a gente continua aprendendo, né? E ali a gente fundou, né, o Previdenciaulas, que é essa escola para realmente poder ensinar os advogados. E o que a Jéssica sempre falava, eu quero ter advogadas do meu lado, que são as pessoas que sofrem ali no dia a dia, que entendem a dor do advogado, né, na obtenção de documento, na obtenção do PPP, no contato com o cliente. E ali a ideia surgiu realmente de poder falar com esses advogados de uma forma mais prática, de acolher também essas dores, porque não é fácil e a gente sabe que muitas vezes os cursos eles acabam sendo muito mais voltados para a parte teórica, né? Então, por exemplo, a gente fez uma aula outro dia, eu compartilhei com o pessoal ali a planilha que a gente usa no escritório para conseguir acompanhar os PPPs e a gente tem a planilha toda automatizada também. Então, a gente mostra ali no dia a dia os nossos procedimentos internos do escritório, do que a gente vai fazer, como é que a gente vai agir, como é que a gente vai tratar com o cliente, como é que é uma perícia trabalhista ali para obtenção do PPP, né, uma audiência. Então, a ideia é de que seja bem prático mesmo. Então, também quem quiser acompanhar a gente ali no Previdenciaulas, do Instagram também, e participar ali das aulas que a gente vem fazendo, eu vou ficar muito feliz também de receber aqui o pessoal do Previcast. Top demais. Galera, foi demais. Coloquem aqui como é que foi o Previcast para você. Fernanda, muito obrigado mesmo. Agradecer você de casa que esteve com a gente até agora aí. Conta como foi o Previcast para você e nos vemos no próximo episódio. Valeu, tamo junto.